E aí, galera, boa noite. Boa noite, galera do Instagram, você que está assistindo no Instagram ou em outra plataforma, você que está ouvindo o podcast ou assistindo no YouTube. É um prazer estar aqui mais uma vez. A gente está compartilhando aquilo que a gente está percebendo, aquilo que a gente está entendendo em Deus para esses dias, aquilo que a gente está meditando nas Escrituras, ouvindo do Espírito. Então é um prazer estar aqui por esse meio, que mesmo longe estamos perto. E é um prazer também edificar a sua vida de alguma forma, por meio da pregação da Escritura. Então, se você está entrando aí, ajuda a divulgar, declara, Rogério, meu amigo, declara. Um abraço aí para o Maranhão, para todo mundo no Nordeste. Ajuda a divulgar aí, chama os seus amigos, bota nos grupos. É um prazer, a galera que está entrando aí, abração a todo mundo. Quero agradecer você que está acompanhando esses dias. E aí, como é de costume, vamos aproveitar esse início aqui da live para os nossos avisos. Fala, João, beleza? Avisos! O que acontece? Vou dar os avisos aqui, vou abrir minha caixinha de avisos. Segunda-feira a gente vai ter uma live às 19 horas. Nessa segunda, agora dia 22. E no dia 25 a gente vai lançar a escola, o treinamento de desenvolvimento profético. Você que se inscreveu lá, fez sua pré-inscrição, a gente vai mandar um e-mail para você te convidar para esse lançamento do treinamento de desenvolvimento profético. E também a gente vai estar postando lá no grupo do Telegram da galera que está se inscrevendo. Então fica ligado aí, guarda na tua agenda aí. Quinta-feira, dia 25, às 20 horas, é o nosso lançamento da escola. Então esse é o aviso 1. O pessoal da Culture aí entrando aí, nossos patrocinadores de camisa. Se você quer comprar uma camisa maneira, vai lá, entra lá no Use Culture, procura lá e compra uma camisa que é top. Então esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, no dia 29 desse mês vamos ter a segunda conferência online do Vozes e Trovões. Segunda conferência online do Vozes e Trovões. Quem participou da primeira viu que é punk, que foi violento. Nós fizemos com o Judson, com o Luiz, com o Harold e com o Ângelo, foi animal. Mas agora, dia 29, nós vamos ter a segunda conferência e vai ser internacional, igreja. Internacional, nós vamos estar falando sobre a igreja, Israel e o fim dos tempos, ou seja, o tema é escatologia. O tema é escatologia, fim dos tempos, e vai ser brabo, vai ser bruto. Nosso convidado agora é internacional, quem vai estar ministrando com a gente vai ser Joe Richardson, escritor do livro Anticristo Islâmico, A Besta do Oriente, Quando o Judeu Governará o Mundo. Ou seja, o cara é bruto, das maiores autoridades aí no que se refere ao pré-milenismo histórico, uma referência para nós no Brasil, uma referência para mim. E além do Joe, vai estar também participando dessa conferência o meu amigo Vitor Vieira, um querido, que também está lançando um livro sobre escatologia. Se eu não me engano, o nome é Escatologia Essencial. Então vai ser muito, muito bom esse dia aí, 29 desse mês. Então esses são os avisos aí. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Então esses são os avisos. É um prazer estar aqui e vamos que vamos. E a ideia é hoje a gente falar sobre o sacerdócio e a oração. Sacerdócio e oração. E aí eu vou desligar aqui esses negócios aqui, esses comentários aqui, pra galera ficar mais confortável. E vamos começar a nosso tiroteio aqui. Bom, como eu falei, a gente deu o nome aí de antes de tudo, que é uma expressão que Paulo usa, muito, muito emblemática para Timóteo no que se refere à oração. E a ideia é a gente falar um pouco sobre sacerdócio e oração. E é o que faremos. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Timóteo, no capítulo 2.
1 Timóteo, capítulo 2. E é o seguinte, só para a gente se organizar, você que está anotando aí, a gente vai ler muitos textos. Então a gente vai usar esse texto como base. Então ele vai ficar aqui aberto o tempo todo, mas nós vamos ler outros textos, vários textos, e nós vamos ficar voltando. Então a gente vai aqui, Timóteo, volta. Então é o que a gente vai fazer. Então essa é a base do nosso estudo, nosso compartilhar aqui dessa noite. Então vamos lá, gente, vamos começar. Pega a tua caneta aí, tua Bíblia e vamos que vamos. 1 Timóteo 2:1 diz assim: Antes de tudo, pois exorto. Interessante, né? Ele não está pedindo, não, ele não está aconselhando, não, querido. Ele está exortando. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Agora vamos ler o 8. Quero, portanto, que homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, ou sem animosidade. Então, essa é uma instrução assim riquíssima de Paulo, e ele vai falar sobre um aspecto do sacerdócio que é a oração. E aqui interessante que Paulo é muito didático com a gente aqui, e ele vai falar sobre oração, e ele trabalha com um processo na oração, e para a gente aqui é de uma valia gigante a gente observar o processo que Paulo está ensinando para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, sobre um processo desse serviço de oração. Então, nós vamos considerar várias coisas aqui nesse processo. E a primeira coisa é o seguinte, ele fala antes de tudo. Isso aqui já dá uma pregação de 2 horas. Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele fala, ore. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de se envolver com qualquer ação, antes de fazer a obra, antes de casar, antes de escolher a profissão, antes de qualquer parada, antes de ter um filho, ore. Então, antes de tudo, ore. Eu sou tão literal com essa parada do antes de tudo, que para mim o antes de tudo, ele é aplicável até no dia. Então, tipo assim, antes de você fazer qualquer coisa no teu dia, ore. Antes de começar o dia, ore. Então, para mim, a primeira porção da manhã, para mim, ela precisa ser dedicada para a oração. Isso para mim é uma coisa que eu sempre procuro desenvolver, nem sempre eu consigo, mas isso é uma coisa que eu persigo há muitos anos. Eu lembro que quando eu trabalhava com tecnologia, e sim, eu trabalhei muitos anos eu trabalhei com tecnologia, com TI, e eu servia no ministério, mas assim, anos. Eu lembro, eu comecei a trabalhar em 98 e eu trabalhei até 2015. Então faz a conta aí, você que sabe fazer, se não me engano, 17 anos e servindo, né? E eu comecei a servir no ministério em 2002, 2003 e tal. E aí eu sempre trabalhei. E nessa época eu trabalhava, né? Acordava cedo, ia para o centro da cidade aqui no Rio, e eu pegava um ônibus ou um trem ou uma van, sempre um troço longe, ruim, cheio de gente. E era 1 hora para chegar no trabalho. E sempre era muito bom, porque naquela época, testemunhos do Coelho, né? Quase que eu não conto testemunho, já reparou? Que eu não falo nada assim da minha vida. Eu sou meio leitor de Bíblia, mas hoje eu vou contar os testemunhos. E eu lembro que eu pegava uma van, e de manhãzinha, e todo mundo entrava na van, e ia pro centro, era 1 hora para chegar, e tipo assim, dava 2 minutos que o nego sentava, todo mundo dormia. Imagina o ambiente, todo mundo dormindo, todo mundo roncando na van. E eu botava um fone, naquela época, né, tinha aqueles
Era aqueles Discman, tem gente que não sabe o que é isso. Você tinha que andar com Discman e os CDs na mochila, olha que treta. E aí depois veio aqueles aparelhos de MP3 e eu botava o meu fone e eu ia orando, lendo as escrituras, até chegar no trabalho. Então, essa exortação de Paulo no antes de tudo, para mim, ela é fundamental para qualquer coisa na vida. Uma vez um amigo, um pastor, ele falou uma parada muito louca, que eu me diverti muito. Ele falou que a melhor maneira de aconselhar uma pessoa, quando ela entra no gabinete, se ela vai te contar um problema, né? Aí se ela entra no gabinete, tal, aí a primeira coisa que você vai perguntar é: e aí? Você tá bem? Aí a pessoa vai contar lá um pouco da vida. Aí a segunda pergunta que você faz é: qual é o teu problema? Aí ela vai falar o problema. E a terceira pergunta o que Deus te falou sobre isso? Aí a pessoa, 90% das pessoas vai olhar e falar assim: não sei, não perguntei a ele. Aí a quarta coisa que você fala no gabinete é: então você vai para casa, ora, e depois você fala comigo. Então, esse cara contou isso, eu achei muito legal, porque ele falou que 80% das pessoas nunca voltam. Que a pessoa vai para casa, ora, e depois ela mesmo resolve com Deus lá e não enche o teu saco no gabinete. Então, esse antes de tudo, cara, isso é muito importante, isso para mim é crucial, isso para mim é uma busca de vida. Antes de tudo, ore. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de se envolver com a obra de Deus, ore, 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 ore. Então, ore. E aí, agora Paulo vai ensinar um processo para desenvolver a prática da oração. Aí vamos lá de novo. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas. Então ele vai falar sobre 4 ações aqui referentes à oração: súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então agora vamos abrir a caixa aqui das práticas da oração. Então a primeira coisa que Paulo fala é súplica. Então, o que é uma súplica, né? Súplica é algumas versões vão chamar de petição. Súplica ou petição está relacionada a quando eu apresento para Deus as minhas demandas. Quando eu apresento os meus desejos, os meus objetivos. Quando nós nos abrimos diante dele. Quando nós expomos o nosso coração, expomos os nossos desejos, os nossos medos, as nossas fraquezas, nós nos abrimos. É quando nós falamos a verdade diante de Deus. E é interessante que uma vez um amigo ministrando, ele falou que quando você fala a verdade de Deus, Deus nunca te pune, mas ele sempre te livra daquilo que procura te oprimir. Então petição ou súplica é você falar diante de Deus. Qual é a tua situação? Quais são os teus anseios? Quais são os teus medos? Qual é a tua fraqueza? Quais são os seus pecados? O que está te afligindo? O que está te oprimindo? O que está te trazendo dúvida? É se tornar vulnerável diante de Deus. É se humilhar diante de Deus e reconhecer que você não é nada diante dele, que você sem ele está perdido, que você sem ele não é capaz de fazer nada corretamente. Então, Paulo começa esse processo de oração falando, ofereçam súplicas, ofereçam petições, se abra diante de Deus. É quando nós apresentamos a nossa fraqueza, nós nos mostramos fracos diante dele. E eu amo isso porque é como a súplica é como um pedido de socorro. É como, não sei qual é a tua experiência de oração, mas muitas vezes eu falo: Pai, me ajuda, e eu preciso de você, porque sem você eu não sei ser pai, eu não sei ser marido, eu não sei pregar, eu não sei pastorear, discipular, eu não sei profetizar, eu não sei fazer nada sem você. Eu necessito da sua intervenção, eu necessito da sua obra na minha vida todos os dias. É quando eu apresento para ele, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de ferir as pessoas, eu tenho medo de não ser um bom pai. Muitas vezes
nós somos empolgados, a gente sai fazendo um monte de coisa, a gente erra. E é nessa hora que nós temos que ser sinceros com Deus e confessar. É um pedido de socorro, né? É confessar a nossa fraqueza, os nossos erros, os nossos pecados. Então, Paulo, esse processo de oração, ele vai começar com essa súplica, petição, que nada mais é que pedir a Deus uma intervenção na nossa vida, em todas as áreas. É apresentar demandas, mostrar, abrir o nosso coração, mostrar para Ele em que o nosso coração está inclinado, a nossa mente, apresentar nossos pensamentos, nossas ideias para Deus. Então é se mostrar vulnerável e expor nossas fraquezas. E eu amo isso porque 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, ele tem uma expressão de Paulo que é exatamente disso, que Paulo vai apresentar diante de Deus numa petição. Vamos abrir aqui, 2 Coríntios 12. Vamos lá. 2 Coríntios 12. Versículo 7 diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então Paulo não explica o que é isso, então a gente não vai querer explicar aqui o que é o espinho na carne de Paulo, mas é alguma coisa que ferrava com Paulo. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha a parada. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Uma súplica. Então ele está se mostrando vulnerável diante de Deus, está se mostrando, está demonstrando um momento de fraqueza, está mostrando um desejo, a sua demanda, a sua insegurança com aquele momento e pedindo, por favor, intervém na minha vida, por favor, me ajuda, por favor, faz alguma coisa. E no versículo 8, no versículo 8 eu já li, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse, ou seja, ele responde: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Então, existe um princípio aqui nessa passagem, que é o seguinte: é que quando você se apresenta e se abre em humildade diante de Deus e apresenta suas fraquezas diante de Deus, Deus fortalece a sua vida com o seu poder. Escuta, não significa que Deus vai remover todos os obstáculos da sua vida. Não significa que tudo que te aflige nesse mundo Deus vai tirar da sua frente. Não é isso. Mas Ele vai te fortalecer no poder do teu espírito, para que você seja forte nessa dispensação, nesse mundo, para poder vencer as adversidades. Então, esse princípio é muito forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na humildade. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós nos apresentamos vulneráveis diante de Deus, apresentando as nossas petições, nos abrindo o nosso coração, as nossas fraquezas, nossas demandas e confessando que somos dependentes dele. Ele estende a sua mão poderosa sobre nós e nos fortalece, como ele diz em Efésios capítulo 3, ele fortalece o nosso homem interior com o poder do seu Espírito. Então isso é um princípio, queridos. Petição é sermos sinceros diante de Deus, é nos abrirmos diante de Deus, é demonstrarmos a nossa insegurança, a nossa fraqueza, os nossos medos diante de Deus, porque Ele vai intervir na minha vida, na sua vida, e vai nos empoderar com o seu Espírito. Tem outras passagens que confirmam esse princípio. Por exemplo, eu vou ler rapidamente 1 Coríntios 15, 42.
Diz assim: pois agora também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza e ressuscita em poder. Escuta, tudo que é semeado em fraqueza vai ressuscitar em poder. Então, isso é em Deus, é em Deus. Outro princípio, 2 Coríntios 13, 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus. Aí ele continua: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo, que nele nós somos fracos, mas se vivemos nele, vivemos pelo poder de Deus. Então, esse primeiro passo da súplica, da petição, é nos derramarmos diante de Deus. É derramarmos nosso coração, nossas angústias, nossos medos, as nossas necessidades, nossas demandas, aquilo que precisamos, aquilo que está nos angustiando, nossas fraquezas, pecados. Então é sermos sinceros, falamos a verdade e nos abrimos diante dele. É a dádiva de sermos vulneráveis diante de um Pai que nos protege, nos guarda e nos fortalece diante da fraqueza, diante da perseguição, do martírio. Então, isso é muito interessante, porque Deus nunca pediu para que nós fingíssemos ser forte diante dele. Nunca. O que ele pede é que nós aprendamos a depositar a nossa fraqueza diante dele, porque ele vai nos fortalecer com poder. Então, eu quero te abençoar com essa primeira instrução. O primeiro passo para você ter uma vida em oração é aprender a oferecer súplicas, petições. Antes de fazer qualquer coisa, seja sincero, derrame o seu coração, coloque as suas demandas diante dele, coloque as suas expectativas diante dele, porque muitas vezes as nossas expectativas não estão relacionadas com a obra de Deus. E quando colocamos nossas expectativas diante dele, Deus nos mostra que nossas expectativas estão no lugar errado. Então nós precisamos colocar toda a nossa demanda, nosso coração diante dele. Então isso é súplica. Então primeira etapa aí da nossa jornada aqui que Paulo apresenta vamos ler de novo: antes de tudo, pois exorto que se use da prática de súplicas. Aí, o segundo ponto é prática de súplicas, orações. Olha que louco. Porque na nossa cabeça, gente, quando você fala de oração, vamos orar. Por que as pessoas oram 5 minutos e não conseguem orar muito tempo? Porque na cabeça das pessoas, oração é igual a pedir coisas para Deus. E aí o que a pessoa faz? Ela tem uma lista de demandas. Então ela pede tudo o que ela precisa, ela coloca as demandas delas, os medos, e quando acaba a lista de demandas, então a oração acaba. Porque para ela, oração se resume em pedir. Mas interessante aqui que no processo de Paulo, pedir não é oração. Pedir é suplicar. Então nós começamos pedindo, isso é um fato. Nós começamos pedindo, nós começamos derramando a nossa demanda diante dele. Sim, esse é o processo que Paulo está colocando. Mas não termina aqui, não termina nos meus pedidos, nas minhas demandas. Porque depois que eu termino de derramar minhas demandas, o meu coração diante de Deus, aí, querido, aí que eu começo a orar. Aí é que a oração começa. Porque o que é oração? Oração não é apenas quando falamos, mas quando ouvimos a voz de Deus. Oração é um relacionamento com a voz de Deus. Oração é o relacionamento com a presença de Deus. Orar é estar diante do trono de Deus, diante da sua presença e se relacionar com a sua voz. Orar é quando nós voltamos a nossa mente para Deus e o nosso coração para Ele. E aí o que acontece é que os pensamentos de Deus, que são maiores do que os nossos, começam a inundar a nossa mente.
e os propósitos e desígnios do coração de Deus começam a inundar o nosso coração. Então aí nós começamos a orar, porque eu já me derramei diante dele na súplica. E aí, quando eu começo a orar, Deus começa a se derramar diante de mim. Aí, querido, aí a briga, aí é que a parada fica séria. Você imaginou? É um relacionamento de intimidade. É você e o seu pai. Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, encontra o seu pai no lugar secreto. Ele não é um estranho, é o seu pai. É um pai amoroso que deseja se relacionar com seus filhos, cara. Então, você derrama o seu coração, os seus pensamentos, e você espera nele, diante da sua presença, para que ele comece a derramar os seus pensamentos e as suas afeições, o seu coração sobre nós. Então aí nós começamos a orar. Isso é muito poderoso. A oração está relacionada a conhecer a Deus. Está relacionada a conhecer as afeições do seu coração, os pensamentos da sua mente. Está relacionada a conhecer aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia. Está relacionado a conhecer sobre aquilo que Deus está indignado. Está relacionado a conhecer as prioridades de Deus para esses dias. Eu amo, assim, quando você olha a jornada de Jesus, é uma coisa muito louca. Você vê algumas vezes está escrito que Jesus se separava da multidão, ele ia para um lugar isolado para orar. Ele orava a quem? Ao seu Pai. Interessante, né? Jesus ia orar ao seu Pai. Isso é muito, 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 muito poderoso. E João 5 fala que Jesus, ele fala que o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, mas ele só faz o que vê o Pai fazer. Agora a pergunta como que Jesus sabia, que o Jesus homem sabia o que o Pai estava fazendo? Então isso é muito louco, porque Jesus não fazia nada para Deus, para o Pai, né? Jesus só se envolvia com o que o Pai estava fazendo. Então, qual que era a dinâmica do ministério de Jesus, o ministério terreno de Cristo? Ele se voltava para o Pai em oração, o Pai se derramava para ele a sua obra, o que ele estava fazendo, as suas prioridades, as suas demandas. Então, Jesus, ele recebia a revelação do coração, da mente de Deus, e aí ele começava a andar sob a revelação da obra de Deus. Por isso Jesus não fazia nada de si mesmo, só fazia o que via o Pai fazer, porque orar é estar diante de Deus de olhos abertos. É voltar os olhos do nosso coração para aquele que está sentado no trono e começar a contemplar quem Ele é e conhecer o seu coração e a sua mente. E quando eu me volto para Deus para conhecer o seu coração e eu conheço a Deus, então eu tenho clareza de quem Ele é. Então, se eu tenho clareza de quem Deus é, eu tenho clareza da sua obra, eu tenho clareza daquilo que Ele está fazendo. E se eu tenho clareza daquilo que Ele está fazendo, então eu tenho clareza de quem eu preciso me tornar para fazer parte daquilo que Ele está fazendo. E não tem como você fazer isso, querido, se não for por meio da oração. Não tem como. Por isso que Paulo diz, antes de tudo, ore. Antes de se envolver com a obra de Deus, ore. Antes de escolher uma profissão, ore. Antes de ingressar na faculdade, ore. Antes de escolher alguém para casar, ore. Antes de comprar um carro, ore. Entende? Então, a oração, essa prática contínua da oração, ela produz essa troca, né? Então eu me derramo diante de Deus e Ele se derrama sobre mim. E eu conheço os seus pensamentos. Cara, você já parou para pensar que orar, a prática da oração é Deus partilhando os seus pensamentos e as afeições do seu coração conosco? Cara, que grandeza, que coisa maravilhosa podemos estar diante de Deus na sua presença para conhecer o seu coração. Cara, isso é muito poderoso. O problema é que nossa vida é muito agitada e a gente não tem tempo para Deus, essa é a verdade. Nós temos tempo para um monte de coisa porque temos um monte de demanda. E a gente tenta resolver as demandas, e a gente está correndo para lá e para cá e nós não temos tempo para Deus. E Deus está nos chamando para termos tempo com Ele. E numa das lives que nós fizemos, eu não lembro quem foi, mas eu acho que foi o Hudson, ele falou uma coisa muito louca. Ele falou, Deus parou o mundo, porque Ele está nos chamando para
para a intimidade com Ele. Ele está nos chamando, Ele está dizendo, eu quero ter tempo com você, por isso eu parei o mundo, eu parei a sua vida, eu parei tudo. Ele está nos chamando para o lugar secreto. Então, essa segunda parte que Paulo fala, ele começa falando de súplicas, onde eu me derramo, e a segunda parte é oração, quando nós acessamos o coração e a mente de Deus. Eu quero mostrar uns textos para vocês sobre oração. Isaías 55, abre aí Isaías 55, eu amo isso. Hoje a gente está lendo menos texto, está sendo mais inspirativo, né? Que Deus nos ajude. Isso aí. Contei até testemunha. Isaías 55, 6. Isaías 55, 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Cara, oração, se converter a Ele. Voltar o nosso coração, a nossa mente para Ele. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Olha o que ele fala agora. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o que ele está falando, gente. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então olha o que o Senhor está falando. Os meus pensamentos são maiores do que o seu. Os meus caminhos, os meus desígnios são maiores do que o seu. Então o que o profeta está falando? Se volte para Ele. Se volte para Deus. Porque quando você se volta para Deus em oração, você abre mão. Eu sempre oro isso, Pai, eu abro mão dos meus pensamentos, eu me achego à sua presença. Por favor, preencha a minha mente com os seus pensamentos. Revela meus pensamentos, modela a minha maneira de pensar com os teus pensamentos. Eu me volto para você, Pai. Por favor, fere o meu coração com a revelação dos seus desígnios, dos seus caminhos, porque a Bíblia diz que os caminhos do coração do homem, elas são maus, eles são tortuosos. Então, quando nós oramos, nós nos abrimos para que Ele encha a nossa vida com a revelação dos seus caminhos. Então, olha o que ele está falando. Isso é muito poderoso, porque assim como a chuva e a neve descem do céu, tocam a terra, e a terra nunca mais se torna a mesma. Porque quando a chuva e a neve descem do céu e toca a terra é regada, fecundada e ela brota. Ou seja, sempre quando a chuva toca a terra, ela produz uma ação que vai gerar um fruto. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela nunca desce do céu sem afetar a terra. Nunca, nunca. Sempre quando a voz do Senhor é proclamada no céu para a terra, sempre ela vai tocar alguém. E esse alguém vai produzir algo da parte de Deus. Orar é se relacionar com a voz de Deus. Orar é se converter para Ele, para conhecer o seu coração e a sua mente e permitir que a sua voz toque a nossa vida, para que a nossa vida seja regada, o nosso coração seja regado pela palavra de Deus, que o nosso coração seja fecundado pela palavra de Deus e que o nosso coração possa dar fruto segundo a palavra de Deus. Então, oração não tem a ver com pedir apenas, orar tem a ver com que se relacionar com a presença de Deus, conhecer o coração e a mente de Deus. Outra passagem, meu Deus, o tempo está passando aqui e a gente só está no segundo tópico. Outra passagem que para mim é
muito forte, Salmos 27:4. Davi aqui, ele faz... Tem um jogo de palavras aqui para mim que é muito louco. Salmo 27:4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Só uma coisa. Eu tenho um amigo, Michel, que ele fala, né, que Davi era um homem de uma coisa. Ele só queria uma coisa. Davi tinha obsessão pela presença de Deus. Ele tinha obsessão pela voz de Deus. E ele diz, uma coisa só pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então olha o que Davi está falando. Primeira coisa aqui, só para esclarecer você, aqui, aula de história. Na época de Davi não tinha templo. Então não tem templo. Que templo é esse aí que Davi está querendo ir? Não tem. Davi queria construir um templo, mas Deus não deixou. Mas ele diz, a Bíblia vai falar, né, se você for pegar lá Salmo 119, Salmo 119, 164, diz que Davi orava 7 vezes por dia. O pessoal fala assim, mas Daniel orava 3 vezes, tá? Mas Davi orava 7. Então, chora esse choro aí. Ele orava 7 vezes por dia. E ele queria construir um templo. Mas não tinha templo. Mas olha o que ele está falando. Que todos os dias da sua vida, ele buscava contemplar a beleza da glória do Senhor e meditar no seu templo. A pergunta é, que templo é esse que Davi está falando, gente? Davi não está falando de um templo na terra, não. Ele está falando do templo celeste, do santuário celeste. Sabe o que Davi fazia? 7 vezes por dia. Ele parava tudo o que ele estava fazendo e ele não era um desocupado, não, gente. Ele era rei, tinha exército, tinha uma família, 1 milhão de filhos, 1 milhão de mulheres, uma confusão de gente fazendo um monte de coisa. Mas ele arrumava tempo 7 vezes por dia. E ele tirava os olhos do que estava ao redor dele e voltava os seus olhos para o santuário celeste. 7 vezes por dia. E por que ele olhava para esse lugar? O lugar da presença de Deus. Porque ele queria fazer 2 coisas. Contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a glória do Senhor. Ele queria voltar os olhos dele para ver a glória, contemplar, para amar o Senhor. Seu objetivo era se relacionar com a presença dele. Por isso, 7 vezes por dia, ele olhava para o santuário nas alturas, para Jerusalém celestial. E a segunda coisa que ele fazia era meditar no seu templo. Essa palavra meditar aqui é bacar, que pode ser inquirir, pesquisar ou inspecionar. Maluco, Davi não apenas contemplava a glória, mas ele também pesquisava no templo. Pesquisava o quê? Sabe o que ele pesquisava? Sabe o que ele inquiria? Sabe o que ele inspecionava? Ele inspecionava o coração de Deus. Davi se voltava para Deus em oração para contemplar a sua glória e para fazer perguntas, para investigar Deus, para conhecer os desígnios do coração de Deus, para conhecer os seus pensamentos, para saber o que Deus estava pensando sobre Israel, o que Deus estava pensando sobre o mundo, para saber o que Deus pensava sobre a obra da história. Por isso que Davi escreveu Salmos 22, querido. Davi viu a cruz e ele disse em Salmos 22, profetizando, Deus meu, por que me desamparou? Ele viu Jesus na cruz. Ele viu a obra do Cordeiro e ele escreveu um cântico porque ele viu. Por que ele viu? Porque ele estava constantemente na presença de Deus, inquirindo, pesquisando, perguntando. Perguntando o quê? Senhor, o que está na sua mente? O que está no seu coração? Eu quero ser seu amigo. Compartilhe os seus segredos comigo. Isso é oração, gente. Isso é oração. Oração é quando nós conhecemos o coração e a mente de Deus. Oração é ser amigo de Deus, se relacionar com a presença dele. E quando você se relaciona e se aproxima da presença de Deus, como o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, pelo sangue do Cordeiro, nós nos aproximamos do Santo dos Santos, que nada mais é que o santuário celeste, que é o mesmo lugar que Davi está dizendo que queria todos os dias contemplar. O Santo dos Santos, no santuário celeste, esse lugar, Santo dos Santos, o escritor de Hebreu diz que agora, irmãos, entrem
com ousadia, com intrepidez, nesse lugar, no santuário das alturas, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. E esse é o novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho foi aberto para que possamos adentrar na presença de Deus, para inquirir, para conhecer o seu coração, para conhecer os seus pensamentos. Então isso é muito, 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 muito louco. E o interessante é que essa palavra, uma coisa, não sei se você já reparou, desculpa, mas Jesus usa essa expressão em um momento que é crucial, que também vai falar de oração. Lá em Lucas 10, não vou ler não, só vou citar. Lucas 10 tem aquele episódio de Marta e Maria. Jesus entra na casa de Lázaro, seu amigo. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E aí a Bíblia diz que Jesus ele começa a ensinar. Maria se assenta aos pés de Jesus e Marta está cozinhando e fazendo um monte de coisa. E aí a Bíblia diz no versículo 40 que Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, e Maria estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. E Marta estava para lá e para cá, agitada, fazendo coisas para o Senhor. Presta atenção na diferença. Marta estava fazendo algo para Jesus, mas Maria estava sentada aos seus pés, ouvindo a sua voz. Vou repetir. Marta estava fazendo uma obra para o Senhor, fazendo comida para Jesus. Maria estava sentada aos pés de Jesus, se relacionando com a sua voz. E aí tem uma hora que Lucas 10, que aí Marta se revolta e ela fala, chega para Jesus no versículo 40 e fala, você não se importa que a minha irmã está aí e não me ajuda não? Não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinha não aqui? Aí Jesus fala uma coisa no versículo 42, anota aí, Lucas 10, 42, que isso é bruto. Jesus diz, entretanto, pouco é necessário, ou menos uma coisa. Olha o que Jesus falou. Jesus cita a mesma expressão de Salmos 27. Jesus diz, olha, pouca coisa é necessária. Na verdade, apenas uma coisa é necessária. Jesus olha para Marta e fala, Marta, você só precisa de uma coisa. Sabe o que Jesus está falando? Marta, você só precisa de Salmos 27:4. E ele diz, Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Uma vez eu fiz uma exegese dessa expressão grega com o meu amigo Aldair, para o livro Não Apagueis o Espírito, e boa parte aqui é agathos meres, né, no grego, que pode significar boa obra. Olha o que Jesus está falando. Marta, Maria escolheu a boa obra. E qual foi a obra que Maria escolheu? Estar diante do Senhor, se relacionando com a sua voz. E essa era a boa obra. Enquanto isso, Marta estava para lá e para cá fazendo um monte de coisa. Por isso que Paulo diz, antes de tudo, ore. Antes de tudo, se relacione com a voz do Senhor. E então você vai conhecer os desígnios do seu coração e da sua mente. E aí estamos indo para o final aqui. Vou dar uma corrida. O terceiro ponto que Paulo fala, ele fala súplicas, orações e intercessão. E aqui é muito legal, porque não sei se você já estudou sobre essa palavra. Essa palavra intercessão aqui no grego é inteoxis, que é entrevista. Então, olha que doido. Ele está falando o seguinte, olha o processo. Primeiro, eu me abro diante de Deus. Súplica. Aí depois, eu oro. Ou seja, eu me volto para conhecer a sua mente e o coração. Aí depois eu intercedo. E qual é o conteúdo da intercessão? É orar. O conteúdo da intercessão é o resultado da entrevista, por meio da oração. Então, interceder é o resultado daquilo que eu recebi por meio do relacionamento da oração. Interceder é orar os pensamentos e os caminhos de Deus. Cara, isso é muito louco. Porque interceder é nos posicionar de acordo com o que ele está falando, e não com as demandas da vida. Interceder
Eu não intercedo baseado nas minhas perspectivas. Eu me intercedo baseado nas perspectivas do Senhor. Eu não intercedo baseado no que o jornal diz, no que a TV está falando, nas demandas que estão apresentando diante de mim no mundo. A intercessão é um resultado de um relacionamento de intimidade com Deus, onde eu conheço a sua mente e o seu coração. Então eu oro os seus pensamentos e os seus desígnios. E aí uma pergunta que sempre o pessoal de intercessão, né, eu sempre faço: qual é a fonte da sua intercessão? É o que o jornal está dizendo? Ou é o que o Senhor está te revelando? Ou o que a voz do Senhor está falando? Porque eu tenho uma teoria sobre intercessão que é o seguinte: nós precisamos gastar mais tempo entendendo pelo que interceder por meio da oração do que intercedendo. Porque quando eu entender pelo que interceder, a intercessão em si ela é rápida. Pau! Porque é preciso. Daniel, quando ele está no Oriente, lá na Babilônia, e ele entende pelos livros do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro estava acabando. Então ele começa a interceder. Mas por que ele começa a interceder? Ele intercede baseado na voz de Deus, porque ele investigou Deus. Investigou Deus como? Se relacionando com a palavra profética e se voltando para a oração. Então Daniel, ele tinha uma prática. Ele lia a Escritura e orava 3 vezes por dia. Lia a Escritura e orava 3 vezes por dia. E aí ele discerniu que o tempo do cativeiro estava acabando. Então o que ele faz? Ele começa a interceder para que aquilo que Deus já tinha falado que ia fazer acontecesse. Ele não está intercedendo algo da cabeça dele. Ele está orando os pensamentos e os desígnios de Deus para que isso acontecesse. Isso é intercessão. A fonte da nossa intercessão é Deus. Então eu falo ao mundo os pensamentos e os desígnios do coração de Deus. E o mundo é afetado pela intercessão. Então, intercessão está relacionada com intimidade. Então tem 2 aspectos que eu queria deixar aqui sobre intercessão para você que está anotando. O primeiro é: intercessão está relacionada a orar aquilo que Deus falou que vai fazer. Então, interceder está relacionado a orar para que aquilo que Deus falou se cumpra. E isso é muito insano, né? Imagina, eu estou orando para que aquilo que Deus já falou que vai fazer aconteça. E é como assim: mas Deus não precisa que eu ore para que Ele faça. Não, Deus não precisa que você interceda para que Ele faça. Mas intercessão é um convite de Deus para que você faça parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Intercessão é um convite de Deus para que façamos parte da sua obra, para que façamos parte do desenvolvimento da sua obra na história. Então ele nos convida a interceder o seu coração, a sua mente, para que a terra seja afetada por meio da intercessão. Um exemplo disso é em 1 Reis 18. Todo mundo conhece muito esse texto. 1 Reis 18:1 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, pois darei chuva sobre a terra. Então olha o que Deus falou. A palavra do Senhor veio sobre Elias e falou: vai lá, falar para Acabe o seguinte, que eu vou derramar chuva sobre a terra. Então o que Deus falou para Elias? Que iria derramar chuva. Beleza. No versículo 41, então Elias chegou para Acabe e disse: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de uma abundante chuva. Olha o processo. Deus falou para Elias: vai lá e fala que vai chover. Aí Elias foi para Acabe e falou: vai chover. Aí, beleza, Deus já falou que vai chover e mandou ele falar que ia chover. E ele profetizou que ia chover. E aí agora, se fosse eu ou você, Deus já falou que vai mandar chover. Eu já profetizei que vai chover. Então o que eu faço agora? Agora eu vou procurar um lugar e esperar a chuva chegar. Mas foi isso que Elias fez? Não. No versículo 42 do 1 Reis 18, diz assim: que Elias subiu no cume do Carmelo, ele encurvou-se na terra, meteu o rosto entre os joelhos, e depois ele vira para o moço e fala, durante 7 vezes: vai lá e vê, olha para o mar e vê se tem alguma coisa. E na 7ª vez, o menino volta e fala:
Estou vendo uma nuvem, é pequeno, é uma nuvem como a palma da mão de um homem. Aí Elias diz, sobe e fala para Acabe. Versão agora atualizada, né? Aparelha e vaza, ou seja, corre, porque a chuva vai, para que a chuva não te impeça. Aí no versículo 45 diz que dentro de pouco tempo os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu uma grande chuva. Esse episódio para mim é fantástico. Olha que louco, o Senhor falou para Elias que ia chover. Deus falou para Elias que ia chover. E falou, vai lá e profetiza que vai chover. Elias foi lá e profetizou que ia chover. Então o que Elias fez agora? Esperou a chuva chegar? Não. Ele subiu num lugar alto e começou a interceder para que aquilo que Deus falou que ia fazer acontecesse. Elias provocou a chuva. Sabe o que é intercessão, queridos? É provocar o cumprimento das obras de Deus no mundo. Jesus falou que vai voltar. Ele vai. Mas lá em Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ele vai voltar, sim, mas nós precisamos erguer intercessão para as nações, para que as nações se preparem para a volta de Jesus. Então, o primeiro ponto é orar para aquilo que Deus falou se cumpra. E o outro ponto é interceder, também é orar em favor de outros. E aí, vou citar Ezequiel 22, que é um clássico aí. Diz que Ezequiel 22, 28 diz assim, os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Versículo 29 de Ezequiel 22. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Então ele está falando sobre um movimento profético, e ele está falando de um falso profético que está falando coisas que Deus não disse, ou seja, está profetizando coisas segundo as demandas deles, está profetizando coisas da cabeça deles, mas nada do que o Senhor falou. E aí o Senhor está dizendo, eu estou trazendo juízo sobre a terra, mas eu procurei alguém que pudesse se colocar entre mim e a terra, como um intercessor. Mas eu, em favor desse lugar, eu não encontrei ninguém. Aí no 31 diz, por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Então, intercessão também é conhecer o coração de Deus e saber a sua obra em andamento, conhecer os juízos de Deus, conhecer como Ele está trazendo justiça sobre a terra e interceder por pessoas, interceder por famílias, interceder pelo povo de Deus. Então a intercessão pode ter esses dois aspectos. Orar para que aquilo que Deus falou que aconteça e se apresentar diante de Deus para interceder por misericórdia por outros. Foi exatamente aquilo que Abraão fez em Gênesis 18, porque ele conhecia o coração de Deus e ele sabia o que Deus ia fazer. Por isso ele intercede pelos justos de Sodoma e Gomorra. Porque se fosse qualquer outro, ninguém conhecia o coração de Deus. Ninguém sabia que Deus ia trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas por que Abraão sabia? Porque ele era amigo de Deus. Porque ele conhecia o coração de Deus. Por isso ele podia interceder em favor de outros. Então, eu queria deixar essa instrução sobre intercessão. E terminando, a última coisa que Paulo fala, vamos ler de novo? Segundo 1 Timóteo 2,1. Antes de tudo, pois exorto que se use de práticas de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. E a última coisa que ele instrui e exorta é que nós sejamos homens e mulheres gratos, que tenham a prática de oferecer ações de graça. Essa palavra ações de graça é Eucaristia, né? É ser grato diante de Deus. É oferecer louvores por quem Deus é e pela sua obra,
sendo executada na criação e pelo seu favor sobre nós. Porque se Deus está falando, é porque Ele está fazendo algo. E se Ele está fazendo algo, Ele precisa ser louvado pelas suas obras. Ações de graças é oferecer palavras de gratidão pela grandeza de Deus, ser grato pela bondade, pela justiça de Deus. Nós somos muito rápidos em pedir coisas, mas somos muito falhos em agradecer. Nós precisamos ter a prática das ações de graças. Todos os dias, queridos, nós precisamos oferecer petições, sim. Precisamos oferecer súplicas, sim. Mas todos os dias nós também precisamos ser gratos pela bondade, pela graça, pelo favor de Deus para nossas vidas, pelo fôlego que sustenta o nosso pulmão, que procede de Deus. Então eu queria deixar essa instrução e queria lembrar que em Efésios capítulo 5 diz que, quando Paulo ensina sobre como ser cheio do Espírito, ele diz, eu vou ler, Efésios 5,18 diz assim, não vos embriaguei com vinho, no qual há a dissolução, a sotia, né? Mas enchei-vos do Espírito. Como? Como que faz para ser cheio do Espírito? Aí ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, a prática das ações de graça produz em nós enchimento do Espírito. Olha o que Paulo está dizendo. Como que faz para ser cheio do Espírito? Adorando, louvando e oferecendo ações de graças diante dele. Então, eu quero terminar te exortando. Ouça o que Paulo disse. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de começar o dia, antes de tomar qualquer decisão, antes de surtar ou ficar com raiva, antes de se vingar, antes de ferir alguém, antes de se sentir culpado, de achar que a sua vida não serve mais para nada, antes de você achar que você é um imprestável nessa vida, ore. Abra o seu coração. Derrame a sua mente, o seu coração para Ele. Ore. Conheça a voz do Senhor. Ore. Entreviste Deus. Conheça os seus desígnios. Se envolva com a intercessão da sua obra nesses dias. E seja grato. Seja um homem ou uma mulher que ofereça ações de graça todos os dias. Então eu quero te abençoar com essa palavra. Antes de tudo, ore. Que nós sejamos como Ele disse. Sejamos homens e mulheres que vão erguer nossas mãos em todos os lugares. Mãos santas em todos os lugares. Diante da presença de Deus. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos provocar o cumprimento da obra de Deus na terra. E nós vamos erguer mãos santas para sermos gratos pela sua bondade. Tá bom? Então, foi um prazer estar aqui com você e vou dar os avisos. Segunda-feira, às 19 horas, temos mais uma live. Esteja conosco, nos ajude convidando pessoas, convide amigos. Essa live eu vou subir aí no IGTV. E não esqueça, dia 25, lançamento da nossa escola, do nosso treinamento de desenvolvimento profético. Se você deseja participar, entra na bio do meu Instagram aí e clica no link e faça sua pré-inscrição aí, sua intenção de participar. Nós vamos lançar no dia 25, vou mandar e-mails para você entender como que vai ser. E por último, dia 29, conferência Voz e Trovões online sobre escatologia, fim dos tempos de Israel, com Joel Richardson e Vitor Vieira. Não perca, tá bom? Nos ajude a divulgar a conferência, tá? Eu publiquei o folder hoje. Convide seus amigos, a tua galera, seu pastor, seja conosco. Um grande abraço, querido, e até segunda. Valeu!